onde estamos estudando os segredos da poderosa oração do Pai Nosso. Amém? A oração do Pai Nosso, igreja, é uma oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Os discípulos sempre via Jesus orando, saindo, ficando à parte com Deus. E houve neles o quê? O interesse de aprender a orar. E Jesus ensina a eles a orar. Está lá no Lucas 11. Ensinou o quê? A oração do Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mas essa oração, igreja, ela é interessante. Como nós viemos de uma religião tradicional, aprendemos a orar esse Pai Nosso sem meditar no Pai Nosso. Às vezes repetidamente, repetindo, mas sem saber o que está contido ali dentro. E hoje, como conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos perceber que esse Pai Nosso foi uma oração que Jesus ensinou os seus discípulos, que contém muitos ensinamentos, que não foi uma oração simplesmente que Jesus ensinou os seus discípulos para que eles ficassem repetindo, porque Jesus diz assim: quando orares, está lá no livro de Mateus capítulo 6, quando orares, não useis de vãs repetições. Que se fosse oração para ser repetida várias vezes, Jesus tinha falado também disso. Então, o que a gente pode entender, igreja? Assim, nessa oração, é uma oração modelo, é um modelo de oração que Jesus ensina para os seus discípulos, que hoje também ela nos direciona a ter uma oração diante de Deus com base na palavra de Deus. Vimos domingo passado, conforme o estudo, que a primeira parte da oração ela é o quê? Chegando a Deus, dizendo Pai Nosso, não é isso? Pai Nosso. Quando você aproxima dele como seu pai, você é o que dele? O filho, com acesso ao Pai. Éramos filhos sempre? Não. Se você perguntar a uma pessoa aí fora se todos são filhos de Deus, eles dizem que sim. A religião tradicional diz que sim. Mas quando você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai entendendo que não. Quem tornou filho de Deus foram aqueles que receberam Jesus como Salvador. Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá no João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam e creram, Deus deu-lhes poder de serem feitos a um novo nascimento, a um coração transformado e um poder agora que vai nos transformando de filhos desobedientes para filhos obedientes. Então esse acesso passamos a ter. E a oração ela começa primeiro assim. Como você vai chegar diante de Deus apresentando as suas causas sem primeiro honrar, sem primeiro reverenciar a sua vida a Ele, como Pai, como autoridade? Então, o primeiro passo da oração é essa: Pai Nosso. Nós chegamos diante dele como filho em reverência a Ele, que nos trouxe para a presença dele como filho, e apresentar a nossa vida. E a segunda parte que vamos estudar hoje, igreja, a segunda parte, ela diz assim: venha a nós o teu reino. Vamos falar do reino, o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Olha para você ver como é que essa oração do Pai Nosso, ela é cheia de mistério, ela é cheia de coisas profundas que podemos aplicar a nossa. A primeira parte eu chego como filho, que temos acesso diante dele. A segunda parte é pedindo a ele que venha a nós o reino dele. Tá vendo? Venha a nós o teu reino.
Quando você fala de um reino, olha aqui para mim, em nome de Jesus, você lembra de que aonde tem um reino tem um rei, não é isso? Tem um reino, tem um rei. Então, quando pedimos a Ele, venha a nós o teu reino, o que nós estamos pedindo para o rei? Que Ele governe a nossa vida, para que as nossas atitudes sejam de acordo Ele quer e de acordo Ele está escrito na palavra dele. Então nós estamos pedindo esse reino. É uma oração, igreja, de responsabilidade, sim. É uma coisa que eu temos que observar, porque Deus está trazendo o reino dele para a nossa vida, para nós aplicarmos aqui na terra, para nós sermos uma testemunha dele a partir de agora. E esse é o propósito de Deus, igreja. O propósito de Deus não é te fazer uma pessoa que veio para a presença dele, buscar o reino dele interessado naquilo que ele vai fazer. Porque muitas pessoas têm sido assim. Eles têm entendido o reino de Deus como uma manifestação de Deus aqui na terra, umas benfeitorias de Deus, aquilo que Deus pode dar na vida física, na vida natural, uma casa, um carro. Não é que Deus não faz, estou dizendo isso, Deus faz isso, Deus dá, mas esse não é o propósito. O propósito de Deus é nos tirar do reino, de um reino, trazer para o reino dele e, através de nós, manifestar o reino dele aqui na terra. Através de nós passarmos a ser exemplo, ser pessoas de exemplo, pessoas com caráter mudado, pessoas que espelham Deus aqui na terra. Por isso, essa oração é uma oração que buscamos o reino dele, pedimos o reino dele, porque ele nos tirou do reino. Colossenses 1,13, ele diz o quê? Que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Éramos de um rei, sim. Trabalhávamos para um rei, sim. Talvez diretamente a gente nem sabia disso, mas indiretamente o diabo nos usava. Esse rei das trevas, rei do mundo, ele nos usava para poder manifestar a maldade dele aqui na terra, como continua usando pessoas. Mas quando Deus nos deu a oportunidade de estar na casa dele, porque descobrimos que fazíamos parte de um reino, e Jesus nos trouxe para o reino dele, para agora manifestar o poder dele e fazer de você o que? Um servo que semeia a palavra, semeia a bondade, é um testemunho vivo. Por isso, igreja, essa oração é uma oração importante, é uma oração que ela é cheia de mistério, que podemos aplicar. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. E olha o que Jesus falou no Marcos capítulo 1, versículo 14. Olha aí, você que deixou marcado. Mateus capítulo 1, versículo 14 e 15. Esse reino chegou. Aqui, ó. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando, o que é que ele pregava? O evangelho do reino de Deus. Jesus, depois que João foi preso, Jesus veio da Galiléia, ensinando, pregando o evangelho do reino de Deus, trazendo para as pessoas daquele lugar um ensinamento do reino de Deus, uma doutrina, não uma doutrina falsa, mas uma doutrina verdadeira, que talvez ali, pelo ensinamento de Jesus, contradizia até o que eles tinham aprendido, mas era um novo tempo que estava chegando ali na vida daquele povo. E ele ensinava o quê? O evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Está vendo?
essa mesma mensagem, João Batista pregava. Olha o Mateus 3 aí. Mateus 3. Olha para você, Mateus 3 aí, ó. João Batista também trazia essa mesma mensagem, dizendo: o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Olha Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo... Qual era a mensagem? Era a mesma de Jesus, ó. O que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. Quem era João Batista? Era aquele que vinha antes de Jesus, dizendo que alguém viria um rei, trazendo o ensinamento do rei. Ele pregava o que, igreja? O arrependimento. Tá vendo? Como que eu faço, igreja, o primeiro passo para Deus manifestar o poder dele, de me usar aqui na terra, de me tornar um servo? É arrependendo. Eu chego para a presença de Deus numa oportunidade que Ele me dá para mim estar na congregação. Reconheço que eu sou um pecador, que eu vivo numa vida errada. Arrependo dos meus pecados, clamo por um Salvador. Aí o Salvador me salva. O Salvador me tira dessa vida errada, porque houve arrependimento. Tudo isso, igreja, entende uma coisa? Isso não vem do homem. A partir do momento, igreja, que você senta numa cadeira dessa, não veio nada de você, não veio nada das pessoas convidadas. Foi tudo um propósito de Deus para que você entenda as boas novas. E quando eu entendo, igreja, como é o reino e arrependo dos meus pecados, há um novo nascimento. Jesus me dá o poder de nascer de novo. Nesse novo nascimento, eu começo a aplicar a palavra na minha vida e vou sendo útil para o reino. Mas tudo começa com arrependimento. Porque quando não há arrependimento, as pessoas mudam de religião. Sai da religião tradicional, vem para a religião dos crentes, não entende a palavra, o propósito, e acha que Deus é aquele que está pronto para servi-la na hora que ela quer, como bem ela quer. Entende dessa forma, porque não houve mudança de coração. O coração não foi transformado. Mas aqueles que estão transformados, a primeira coisa que ele entende, que ele é um servo, que ele precisa agora de buscar Deus, para que Deus manifeste o poder dele através dele aqui na terra. Então a mensagem de João Batista era essa, ó, aqui, ó, 3 versículo 2, dizendo: arrependei-vos, na Bíblia, tá? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. No Marcos aqui também, olha a mensagem de Jesus, se mudou, igreja. Olha, se mudou, era a mesma mensagem de João Batista. João Batista está dizendo que está chegando o reino. Está chegando. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Depois que ele foi preso, né? Olha o versículo 15, Jesus falando: o tempo está cumprido. Tá vendo? João Batista estava anunciando. As pessoas que estiveram ali com João Batista estava anunciando ele. Mas quando Jesus veio, João foi para a prisão e prenderam João, Jesus começou a manifestar, dando continuidade, mas apresentando que já está aqui, ó. O tempo já está cumprido, tá vendo? O que podemos entender? Quando, igreja, o evangelho chega até nós, quando Deus nos dá a oportunidade de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, as boas novas, é porque na nossa vida está cumprindo
o tempo. Por quê? O Evangelho tem 2000 e poucos anos. Quantas pessoas ainda nesse tempo de um Evangelho com esse tempo todo anda sofrendo ainda? Porque não descobriram, não foi revelado. Mas quando nós assentamos numa cadeira dessa e começamos a ouvir a palavra de Deus, é porque está cumprindo ali na nossa vida. Agora, o que cabe a nós, igreja? Observar a palavra. Olha aqui, ó. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Então, eu sento, começo a ouvir, aí Jesus quer encontrar no nosso coração agora o que, igreja? Arrependimento, vontade, desejo de mudar de vida, para que Ele manifeste o poder dele na nossa vida. Porque aqui, ó, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Primeiro arrependimento, mudança de coração, e depois para a obra ser feita, igreja, crede no Evangelho. Depois de uma mudança de coração, de um arrependimento, igreja, você vai encontrar tudo aqui escrito para que você mude de vida, para que você tenha uma transformação diária, a tal ponto das pessoas que conviveram com você, estava próximo de você, ver uma mudança em você. Porque houve uma mudança aqui dentro, continua a mesma coisa, mas a partir do crer naquilo que está escrito, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, o que está escrito é para cumprir na nossa vida. Agora, como que ela vai cumprir? A partir do crer. A partir do momento que eu decido a estar na palavra, mesmo que as circunstâncias sejam ao contrário, mesmo que as coisas, que os meus sentimentos, as minhas emoções diz outra coisa, sentimentos, mas eu fico com a palavra. Mesmo que o diabo venha no seu ouvido dizendo, como foi no ouvido de Jesus, se tu és filho de Deus, dizendo para você que é mais uma religião que você tem, mas o que está escrito, que você agora tem a palavra a seu favor. Aí eu começo a andar pela fé. Nisso que eu vou andando pela fé, igreja, eu vou tornando o que? A justiça de Deus aqui na terra. As minhas atitudes vão mudando. Aquilo que eu peço a Deus no Pai Nosso, venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino, ele começa a manifestar. Porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Quem não arrepende e faz de Jesus uma religião, entende o reino como manifestação física. Aqui, vamos lá no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Então, nós vamos ver aqui, igreja, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Tá vendo? Quantas pessoas hoje, nesses dias de hoje, igreja, entende o reino de Deus como comida e bebida, como manifestação de Deus só aqui na terra. A Bíblia chega a dizer, igreja, se esperarmos em Deus só aqui, quão miseráveis somos, porque aquilo que o ouvido não viu, os olhos não viu, o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama é aquele que entendeu os propósitos, aquele que ama Deus acima de tudo. O reino de Deus não é comida nem bebida, por isso é necessário, igreja, um arrependimento, olhar para o Pai Nosso, ver o que diz o Pai Nosso, chamar o Rei, trazer o Rei. Aqui, olha, 14, versículo 17. Olha o que diz aí, que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Romanos, capítulo 14, 17. Diz aqui, ó. Porque o reino de Deus, Jesus disse que o reino é chegado. Porque o reino de Deus não é comida nem, tá claro? Não é comida nem bebida. Então, pastor,
Quer dizer que Deus não vai me dar comida nem bebida? Claro que Deus vai cuidar de nós. Ele não quer, igreja, que seja o nosso foco. Ele não quer que você aproxima dele como uma pessoa que só vem a ele para poder pedir. Porque tem oração de pessoas que é isso. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, abençoa, me livra. Ela nunca apresenta a vida dela como um servo. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer me usar aonde eu moro, onde eu trabalho? O que o Senhor quer fazer da minha vida? O que o Senhor quer me usar na obra do Senhor, ser um obreiro da casa do Senhor? Ela só vem a Deus para... O foco é errado. Você vê lá no livro de Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas necessárias, né? Elas vão ser acrescentadas. Deus vai nos dar uma crescente, Deus vai nos dar isso, igreja, porque buscamos o reino dele. Você não pode ser um ofertante visado no retorno, você tem que ter um amor para com a obra. Vou ofertar porque vai ganhar almas, o meu dízimo vai gerar almas. Diferente quando você fala assim: eu vou dar 100 para receber tanto. É uma troca, é um negócio. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é um investimento que eu faço para a obra crescer. É um investimento. Agora, quando você dá de coração, é um dizimista, um ofertante, ali são sementes plantadas que você não está vendo, mas ela está produzindo na sua vida. Porque o seu compromisso primeiro é com o reino. Então a Bíblia está dizendo aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Tá vendo? As pessoas que não arrependem, que faz de Jesus uma religião, que faz das coisas de Deus uma religião, ela entende o reino. Talvez até por um evangelho, talvez pregado para aí afora, que leva as pessoas a focar aqui na terra. A Bíblia diz, igreja, que nós somos aqui na terra peregrino. Nós estamos aqui de passagem, nada trouxemos, de nada vamos levar. Por isso a nossa riqueza, ajuntar riqueza no céu. Ajuntar riqueza no céu, onde a traça não corrói. Entendeu? É o reino de Deus manifestado em mim. Não é comida e nem bebida. Deus vai dar isso, porque Ele é bom. Ele diz: se vocês que estão mal querem boas coisas para os seus filhos, e eu que sou Deus, não darei a vocês o Espírito Santo, a capacidade, o alimento diário. Entendeu? Aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê? Justiça. Tá vendo? Justiça. Tá vendo? Você vive hoje num mundo justo ou injusto? Num mundo totalmente injusto. Você convive com coisas no seu trabalho diariamente, pessoas que estão no poder, os políticos se corrompendo por causa de uma injustiça. Às vezes implantamos leis de uma coisa errada, dizendo que é certo, né? Sim ou não? Dizendo que é certo, que agora você vai ter que concordar com aquilo, porque agora é dessa forma, não quer nem saber da opinião geral. Eles vão impondo injustiça. Você vive nesse mundo de injustiça. E a gente era também, fazia parte dessa injustiça. Éramos corruptos. Talvez não tínhamos um poder todo como político, mas nos corrompia ali, uma mentira para poder receber mais, para poder ganhar um salário melhor. Mentíamos para poder vender algo. Talvez a gente usava dessa mesma forma. Éramos injustos. Mas agora, igreja, nós temos a justiça de Deus, o exemplo de Jesus, os princípios da palavra de Deus que nos norteia, que nos dá uma direção agora para nos tornar justos, nos tornar pessoas de uma palavra só, de sim e não. De uma pessoa, o caráter resplandece, de uma pessoa que não é só na presença da igreja, na congregação, que ela é aonde
ela está. Porque a justiça de Deus agora manifesta, que é o poder, né? Aquele poder que Jesus dá, dando ela capacidade de ser uma pessoa que manifesta a justiça. Que ainda que ela leva prejuízo, mas ela fala a verdade. Ainda que pessoas não vão gostar, não vão concordar, mas ela está sempre com a verdade, com a sinceridade. Com a sinceridade. Então, o reino de Deus é isso. O reino de Deus é fazer que nós manifestamos a presença dele, o evangelho vivo, através da nossa vida. De alguém chegar ali onde você trabalha e perguntar: como é o irmão, como é fulano de tal? Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa transparente, uma pessoa de caráter, uma pessoa que trabalha bem. Ou como é essa pessoa na família? A família, essa pessoa é um exemplo de pessoa. Então você está levando a palavra de Deus através de um reino que é manifesto em você. Por isso que temos que buscar, igreja, buscar. Uma vez transformado o nosso coração, é necessário que cada um de nós, igreja, busque essa justiça. Não conformamos mais com a injustiça, não conformamos mais com o modelo que esse mundo quer fazer em nós. Não conformeis com esse século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Eu não conformo com o mundo, eu conformo a forma que o mundo quer me dar. Eu não concordo mais, eu concordo com a forma que a palavra de Deus está me transformando. É a justiça. Por isso que os que entendem, igreja, o propósito de Deus, e busca esse reino, entende o Pai Nosso, e busca esse reino, ele começa a envolver com Deus numa comunhão, para dar força, para dar sustento e estrutura, para que ela lute a cada dia com a injustiça. Porque você vai lutar contra a injustiça. Às vezes vem até a razão. Mas todo mundo faz, todo mundo age, todo mundo pensa. Tem até razão, raciocínios naturais, mas não pode estar na nossa vida. Porque agora, igreja, nós manifestamos um reino que não é comida nem bebida, mas é justiça. E quando eu manifesto a justiça, busco Deus para manifestar a igreja, tudo que você precisa, necessita, as curas vêm. Por que as curas vêm? Porque a sua alma é curada. A tua alma é curada, Deus vai curando a sua alma, e a cura física vai manifestando. A sua vida material, ela vai prosperando, porque você é aquele que semeia para o reino. Ela vai mudando, buscando a justiça, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas quantos desses dias de hoje, igreja, não arrepende, não entrega a vida, não tem mudança, e entende o reino como comida e bebida? Mas é comida e bebida? A Bíblia está dizendo aqui, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Justiça, manifestar justiça. E depois vem o que? Paz. Tá vendo? Olha para você ver, igreja, o reino de Deus, através de me manifestando, vai gerar uma paz. Por quê? A sua consciência vai estar tranquila, a sua consciência vai estar em paz com Deus, porque você está lutando para fazer a vontade de Deus. Aí vai gerar uma paz. E essa paz, igreja, é o que todo mundo busca. Você estando em paz, igreja, você pode estar passando um momento difícil, mas se você está tranquilo, você sem paz, você pode estar abonado de coisas. Se você não tem aquela alegria, não tem sossego no teu coração. Então é paz e o que mais? Paz e alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas, igreja, nesses dias de hoje, já com tempo na igreja, estão sem paz, sem alegria, porque elas não têm olhado o reino como deve olhar. Elas têm olhado o reino de outra forma, como comida e bebida. Mas quem foca nisso? Quem busca isso? Quem entende? Quem busca? Vem a mim o teu reino.
aceita o reino dele, igreja, e luta para poder manifestar esse reino, ele tem alegria no Espírito Santo, uma alegria que Jesus diz assim: eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dou. Lá no livro de Tiago diz: alegrai, outra vez digo, alegrai, porque é uma alegria que vem do céu, de uma comunhão, Olha o versículo 18: porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aceita o quê? Aos homens, as pessoas que estão em volta de nós vão perceber com o decorrer do tempo que houve uma mudança e nós não somos aceitos. Quando você falar da palavra, por ser um exemplo, ser uma pessoa praticante, eles vão aceitar a sua palavra. Ele, ainda que não concorda, mas aceita você falar, você dizer isto é isso, porque você prega com a sua vida. O reino de Deus é isso. O reino de Deus, que não é comido.